Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar uma reforçada no assunto sobre laje maciça armada em uma direção só. Tá? Então a gente tinha visto todos aqueles conceitos inicialmente de laje maciça, armada em uma direção, armada em duas direções. E armada em uma direção a gente também tinha visto aquelas formulações, que quando ela é armada em duas direções a gente faz a consulta na tabela de Zerni, e quando ela é armada em uma direção a gente tem as equações prontas já lá da resistência dos materiais, e é só fazer a aplicação daquelas equações. Alguma dúvida até aí? Não. A gente tem a classificação dela de armada em uma direção quando a gente pega uma relação entre o maior e o menor vão da nossa laje, e se essa relação der maior do que 2, ela será armada em uma direção. Se der menor do que 2 ou igual a 2, armada em duas direções. Essa laje armada em uma direção, os seus esforços de maior magnitude, aqueles de maior importância, de maior relevância, eles vão ocorrer segundo a direção do menor vão. Por isso que a importância da armação dessa laje, ela é apenas em uma direção. Não é que não exista esforços na outra direção, só que ele é insignificante em relação a este outro de menor vão. Então a magnitude dele na direção do menor vão é muito maior e é o que acaba sendo o principal e o que interessa para o seu dimensionamento. Na outra direção, que a gente chama de secundária, esses esforços são bem menores, tá? E eles são geralmente desprezados. Mas, mesmo não tendo se levar em consideração esses esforços na outra direção, a gente sabe que existe uma ferragem que a gente coloca nesta outra direção, que é justamente para facilitar o posicionamento da minha armadura principal. Então, para eu garantir aquele posicionamento, eu tenho que ter uma ferragem na outra direção formando uma malha. Então, a gente sempre terá uma armadura secundária, mas a principal é a que nós vamos dimensionar, realmente fazer o dimensionamento. E para você chegar a fazer o dimensionamento dessa sua armadura, você precisa conhecer esses esforços. E aí a gente viu também na aula passada que os nossos esforços principais em análise nas nossas lajes só vai ser de momento fletor, tá? Seja ele positivo e negativo, quando a laje estiver, e as reações que essas lajes mandam para os apoios. Então a gente considera sempre esses esforços como se ele estivesse atuando na faixa de 1 metro. Porque no que eu faço o dimensionamento desse esforço para a faixa de 1 metro, a ferragem que eu encontrar para combater este esforço em 1 metro, ela vai se repetir a cada metro. Por isso que você faz como se fosse uma viga, cuja base, a base dessa sua viga, ela é de 1 metro. E a altura dela é a altura da minha laje, a espessura da minha laje. Quando a gente estiver no dimensionamento propriamente dito, aí essas equações elas vão estar mais claras para a gente, tá? Mas o conceito é isso aí. É como se nós vamos fazer o dimensionamento de uma laje como se fosse uma viga. Então essas lajes armadas em uma direção, considera-se simplificadamente que a nossa flexão ocorre na direção do menor vão. E ela é preponderante em relação à outra, no de maior vão. Isso aqui é só para reforçar tudo que já foi dito, tá? E aquela direção secundária, nós não vamos precisar determinar os seus esforços. Por isso que a gente só tem 3 casos possíveis na nossa laje armada em uma direção. Porque nós só vamos considerar importante os bordos que ficarão apoiados à nossa armadura. Então, se eu tenho a laje armada neste sentido, na menor direção, isso significa dizer que as minhas reações também vão nessa direção. Ou seja, os maiores bordos é quem receberão essas reações. E no meio da minha laje ocorrerão os seus esforços, que para a gente só vai interessar o momento. Aqui tem sobre a flecha imediata, que a gente não vai ver isso, pelo menos agora. Ao final, se sobrar tempo, aí a gente dá uma passada nisso aqui, que também é coisa rápida, tá? Mas para o nosso dimensionamento, a gente só vai precisar de reações
e momentos. Então, o primeiro caso, a gente tem que os bordos de interesse, que são os maiores no caso, ela é armada na menor direção e os bordos de interesse é o de maior dimensão, desculpe. Então eu tenho esse sistemazinho aqui de viga, né? Porque, como a gente falou, a gente considera a faixa de 1 metro. Então é uma viga com largura de 1 metro e altura que é a espessura da minha laje. E as condições de apoio aqui, olha, 2 apoios simples e o meu carregamento distribuído. Até porque esse carregamento que a gente determina, ele a unidade dele é quilonewton por metro quadrado, ou seja, a unidade de força por unidade de área. Então, o que a gente tinha em viga é quilonewton por metro e aqui na nossa laje vai ser quilonewton por metro quadrado, que é aquele nosso carregamento. Só que como a gente está na faixa de 1 metro da largura, aí esse Qzinho aqui, que é aquela nossa carga total, a gente vai utilizar nas nossas equações aqui, ele quilonewton por metro quadrado. Aí eu tenho os meus 2 apoios, na verdade os 2 bordos, ele com apoio simples, não tem nenhum engaste em nenhum deles, então meu diagrama de momento começa em 0 num bordo, tem um momento máximo positivo de QL2 sobre 8 e depois termina em 0. Então isso aqui é só momento. E as minhas reações, tanto num bordo como no outro, que é Q vezes L dividido por 2. E o momento eu só tenho um momento máximo positivo, que é L2 sobre 8. Isto para o primeiro caso, de bordo armado, de laje armada em uma direção. Se ele for no segundo caso, eu tenho um bordo engastado, não importa se é o bordo da esquerda ou o bordo da direita, a gente tem só que se preocupar em saber onde é que está ocorrendo o momento negativo. Porque no que eu tenho engaste em uma das extremidades, com certeza naquele engaste aparece um momento negativo. Momento negativo a gente vai chamar de X e momento positivo a gente chama de M. Né? Então eu tenho um momento negativo no engaste, aí ele sai, aparece um momento positivo que não é mais no meio do vão, mas isso não interessa para a gente, e ele termina em 0 no outro bordo. Esse é o nosso diagrama de momentos. Então eu tenho um momento negativo, que é L2 sobre 8, tenho um momento positivo máximo, que é QL2 sobre 14,22, e tenho 2 reações. A reação no lado que tiver o engaste, tanto faz que ele seja esquerda ou direita, a reação naquele engaste será 5/8 de QL. E no outro bordo que vai estar apoiado, porque o segundo caso só é desta forma que ele se apresenta, no outro bordo de apoio é 3/8 de QL. Isto para o segundo caso. No terceiro caso, eu tenho agora os 2 bordos de interesse, eles são engastados. Se eles são engastados, significa dizer que eu vou ter engaste nas 2 extremidades, logo aparece momento negativo nessas extremidades, onde eu tenho um bordo engastado e outro bordo engastado, então tem momento negativo nesses 2 engastes aqui que estão nas minhas extremidades. E este momento negativo que a gente sempre vai se acostumar a chamar de X é QL2 sobre 12. Tanto de um lado como do outro, eles são iguais, esses momentos. E agora, novamente, no meio do vão, eu vou ter um momento positivo máximo, que é QL2 sobre 24. Devido às condições dos apoios desses bordos serem iguais, o que tem de reação de um lado é a mesma coisa do outro, e que é QL2 sobre 2. Q vezes L dividido por 2. As reações, tanto de um bordo como do outro, Q vezes L dividido por 2. Meus momentos negativos, QL2 sobre 12. Meu momento positivo máximo, QL2 sobre 24. Então, com isso, a gente fecha os 3 casos possíveis de laje armada em uma direção, a determinação dos meus esforços. Então, nós vamos aprender agora uma convenção que vai ser a seguinte, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque
Se a minha laje ela é armada nessa direção e ela manda os esforços para esses bordos, ou seja, ela vai mandar uma reação para este bordo ao longo dele todinho e uma reação para esse outro bordo. Eu estou fazendo uma nomenclatura, uma simbologia, na verdade o nome é simbologia, para representar as reações nos meus bordos, que é um quadrado. Ou seja, estes valores que eu aqui determinar, então eu vou colocar aqui dentro a minha reação, tanto para cá como para cá. E elas são iguais, porque as condições dos bordos são as mesmas. Ou seja, os dois bordos engastados. E, como eu vou ter um momento positivo no meio do vão, eu vou fazer essa simbologia. Eu vou desenhar um círculo representando o meu momento positivo e o valor que eu vou colocar aqui dentro, o meu momento positivo. E eu vou colocar assim para dizer que o meu momento positivo é neste sentido aqui. E como eu tenho também, além do momento positivo, nos bordos momentos negativos, eles estão atuando aqui nesses bordos, então vou fazer uma meia lua aqui, meio círculo, e aqui dentro eu vou colocar os valores dos meus momentos negativos. Ou seja, no retângulozinho eu vou colocar o valor das minhas reações, exatamente já no bordo onde ocorrem estas reações. No meio da minha laje, eu vou desenhar um círculo e vou colocar nele o valor do meu momento positivo. E meio círculo eu vou desenhar nos bordos engastados e vou colocar os valores dos meus momentos negativos. Então, esta simbologia aqui nós iremos adotar para quando eu encontrar estes valores. Então, eu só vou precisar desenhar a minha laje com as suas condições de vínculos e dentro eu vou representar estes valores dentro da simbologia que a gente agora já conhece. Então, numa questão, além de vocês fazerem esses cálculos aqui, a resposta final vocês vão ter que me apresentar este desenho aqui com toda essa simbologia representando os esforços e os seus respectivos valores. Professor, só uma questão aqui, o momento máximo, né? É, o momento positivo. Vamos chamar só de momento positivo e momento negativo. Porque o que você encontrar positivo vai ser máximo, o que você encontrar negativo também vai ser máximo. Ah, tá bom. Tá? Porque vai Tipo, ter ali os colocação momentos A, eles vão aumentando ou diminuindo, dependendo de onde você está olhando no gráfico, mas o que interessa só são os valores máximos. Diga. certo. No caso, como é que eu vou identificar no desenho onde ele. Eu não entendi direito como é que eu vou desenhar, assim. Como é que eu vou achar o Certo. local certo dele, Pronto, entendeu? na verdade você não. Veja bem, você tem aqui esse diagrama, concorda? Eu estou circulando ele aí para você. Diagrama de momento, não é isso? Isso. Pronto. Só que você não vai fazer esse desenho, Cláudia, porque não interessa para a gente esse desenho. Isso aqui é só para você saber a configuração de comportamento do esforço de momento da minha laje. Então, isso aqui acontece ao longo da minha laje, do comprimento dela. Estes momentos eles vão acontecendo nos bordos, os momentos negativos, e no meio da minha laje ela vai ficando aparecendo esses momentos positivos. Eu não vou precisar fazer esse desenho aqui, eu vou precisar fazer só este desenho aqui que eu mostrei para vocês. Isso aqui, olha, deixa eu chamar o slide seguinte. Por exemplo, para esse segundo caso aqui, eu só tenho reação aonde? Nesse bordo e nesse outro bordo, não é isso? Então aqui dentro eu vou colocar quem? A minha reação que eu encontrei para o engaste. Por quê? Porque este bordo aqui é de engaste. E este outro bordo aqui eu vou colocar quem? Uma reação que eu determinei de apoio. Então as minhas reações já estão representadas.
Esse achuriado aqui no meio você não precisa ter, tá? Você só precisa ter as condições dos bordos e o seu LX. E essa representação aqui agora dos isósceles que a gente está dizendo como é que vai ficar. Eu tenho um momento negativo? Tenho. Aonde? Nesse bordo aqui. Então, o que é que eu vou desenhar? Esse meio círculo e vou colocar o valor desse momento negativo. Eu tenho um momento positivo? Tenho aonde? No meio da minha laje aqui. No meio da laje. E eu vou colocar o meu M aqui dentro. Este é o desenho que eu vou exigir de vocês. E não isso aqui. Isso aqui é só para você saber como está acontecendo. Mas o que vai interessar de simbologia para a identificação de tudo que está acontecendo na minha laje é isso aqui. Entendeu? Vamos para o primeiro caso também. Pronto, primeiro caso aqui, ó. Os bordos de interesse são todos apoiados. Aí neste bordo aqui eu tenho uma reação, nesse bordo aqui eu tenho outra reação. Essas reações por acaso são iguais. Por acaso não. São iguais porque as condições dos bordos são iguais. Eu tenho um momento negativo? Não. Então não vai aparecer meia lua para ninguém. Nem nesse bordo, nem nesse outro. Mas eu tenho um momento positivo. Então aparece um círculo. E aqui dentro desse círculo eu vou colocar quem? O meu momento positivo. Então no primeiro caso, eu só vou precisar desenhar isso aqui, porque vai estar as informações do que eu preciso para essa minha laje. No segundo caso, só tem momento negativo de um lado. De um lado do engaste, a reação é de engaste, que é 5/8 de QL, e do outro lado é uma reação de apoio, que é 3/8 de QL. Um momento positivo, no meio do vão. Momento negativo, onde tem engaste. E no último caso, isso aqui. Eu tenho engaste dos dois lados, então eu vou ter meio círculo dos dois lados, e esses momentos aqui, tanto do lado direito como do lado esquerdo, são iguais, as reações são iguais, e o meu momento positivo é aquele 2/24. Então é isso que eu vou representar em termos de esforços da minha laje, porque eu ia apresentando esse gráfico, que não é bem um gráfico, né? Mas esse desenho, eu vou chamar de desenho porque aí, né, não seria um gráfico, representando a minha laje. Deixa eu ver o que, é que eu tenho no slide seguinte. O slide seguinte já é uma... Pronto, veja bem. Condições de contorno, tá? Isso aqui é o que? O primeiro caso, concorda? Sim. Esse aqui é o primeiro caso. Perfeito. Este aqui é quem? Segundo caso, não é isso? Perfeito. E esse aqui é o terceiro caso, não é isso? Pronto. No primeiro caso, o que que aparece? Só um momento positivo. Eu vou falar só em momentos agora, tá? Não estou falando de reações. Um momento positivo nesse sentido, concorda? Por quê? Porque minha armação é neste sentido. Sempre no menor vão. Se eu fizer essa relação aqui, tá? Vai dar maior do que 2, o maior e o menor vão. O meu lambda, neste caso aqui, vai dar maior do que 2. Se vocês prestarem atenção, a laje é a mesma. As condições de contorno dos bordos é que estão diferentes. Mas o lambda maior do que 2 significa dizer que minha laje é armada em uma direção. Se ela é armada em uma direção, sempre vai ser na menor direção. Sempre vai ser na menor direção. Voltando para a simbologia de momento positivo. Simbologia de momento positivo é um círculo. Isso é um círculo, viu, gente? Então, neste sentido, se eu tiver uma laje, um bordo engastado e o outro apoiado, o meu momento positivo está onde? Está sempre no meio do vão. A gente sempre vai colocar como se fosse no meio do vão. Mesmo não acontecendo obrigatoriamente no meio do vão. Mas isso não vai interessar para a gente, porque depois vocês vão ver que para combater este momento, minha armadura vai de um bordo a outro. Então não interessa eu saber exatamente onde é que está ocorrendo o momento positivo. Diferente de uma viga, tá? Na viga a gente tem que saber exatamente onde está ocorrendo. Mas aqui em laje não é necessário. Para este terceiro caso aqui, o meu momento positivo também ocorre aqui no meio do vão. Ou seja, momento positivo eu sempre vou ter para os três casos. Aliás, para todos os casos, inclusive o armado em duas direções. Só que em armada em uma direção, eu também vou ter momentos negativos. Aonde? Onde existe engaste.
Então veja que eu estou colocando os momentos negativos onde existem os engastes e apenas nos engastes. Perfeito? Neste primeiro caso aqui não existe momento negativo. Por quê? Os meus bordos de interesse não são engastados. Só aparece momento negativo no engaste. Tá entendendo, Cláudia? Show, tô entendendo. Pronto. Então veja bem, em termos de simbologia de momentos, é isso aqui. Momento positivo e momento negativo. Momento positivo, todos os casos têm, inclusive em armada em duas direções. Momento negativo, só onde tem engaste. Isso é balela. Aí agora, as nossas reações. Ora, se eu tenho um lado e o outro apoiando minha laje, então nos dois lados eu vou ter reações. Reação, reação, reação e reação. Veja que só ocorreu as reações nos meus bordos de interesse. Nos outros dois bordos não me interessa, tá? Porque essa laje só é armada em uma direção. Depois que a gente fixa isso para a laje armada em uma direção, quando a gente estiver vendo a laje armada em duas direções, então vai ficar tranquilo essa simbologia. E estes valores de reações, eles são equações já prontas lá da resistência que a gente, dependendo do caso, vai lá, consulta e olha o valor dessas reações e coloca aqui dentro quanto é que deu. Perfeito? Então, isto a gente varreu a determinação de todos os esforços que ocorrem na laje em uma direção. Não tem o que fazer. É só consultar as nossas equações, aplicar e colocar no lugar certo. A colocação dessa simbologia desses esforços é que tem que estar correta. Não. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Todo mundo se prepara aí com lápis, calculadora, papel, porque este exercício vocês vão ter que me repassar. Então eu vou mandar na verdade para vocês o exercíciozinho para vocês não precisarem fixar nessa tela aqui. Vou mandar agora pelo WhatsApp, pro grupo lá. Então mando em PDF esses slides que a gente acabou de ver e o exercício. E vocês vão calcular. Primeiro, o que vocês vão fazer? Vão me determinar as cargas. O que está acontecendo de carregamento, aquele carregamento total, que é a carga permanente mais a carga acidental. O que são cargas permanentes? Vamos, me digam aí, cargas permanentes que atuam sobre uma laje. Peso próprio. Peso próprio. Peraí, peso próprio. Peso de alvenaria, tem peso de alvenaria, então tem que calcular. O que mais? Esquadria, né? Peso de esquadria, muito bem. O que mais? Revestimento inferior superior. Peso, do revestimento. Peso do revestimento, que seria o estuque. O peso do piso, que seria a nossa pavimentação. Pronto. Então, com isso, a gente calculou todas as cargas permanentes desta minha laje. Então, o meu P está determinado quando eu fizer isso aqui. Estes senhores, tá? Aí agora eu preciso calcular só minha carga permanente, ou acidental, desculpe. E essa carga acidental, dependendo da utilização que eu dou para o meu ambiente, eu vou lá naquela norma 61 VIT, que eu acho que eu mandei para vocês, mas quem eu não mandei ainda, ela é de 2019, atual demais. Ele diz que para uso de biblioteca sendo sala de leitura e com estante, você adote uma carga acidental de 4 kN por metro quadrado. Então não precisa nem vocês consultarem, eu já estou dando aqui direto. Tá? Aí diz, e o porcelanato, eu vou precisar do peso específico. E o tijolo, eu vou precisar do peso específico. Madeira, do peso específico. Aí, estão aqui.
Ok? Então, que vocês precisam de pesos específicos e de carga acidental já está sendo dado. Então, peso próprio, eu tenho uma formulação para peso próprio. Peso de alvenaria, eu tenho uma formulação. Peso de esquadria, peso de revestimento, peso de pavimentação. E sobrecarga, vou somar todo mundo, eu tenho o quê? Depois que eu tiver o quê, aí eu vou olhar esses 3 casos aqui. Olha. Eu vou ter um Q igual, só que aí eu vou dizer, a minha condição de laje é nessa daqui. Então, eu vou ter que calcular quem? Vou ter que calcular esse M, esse R daqui. Até porque esses dois R são iguais. Então, no que eu calculo M e no que eu calculo R, isto foi a primeira parte. Só que agora eu vou considerar como se minha laje tivesse um bordo engastado. Então, eu vou calcular quem? O M, os R's, o de engaste, o de apoio, e o meu momento negativo. Então, eu vou ter meu momento positivo, meu momento negativo e as minhas duas reações. Uma de apoio e a outra do engaste. Depois que eu fiz isso, aí eu venho para o terceiro caso. É como se minha laje agora fosse os dois bordos engastados. Quem é o meu quê? O mesmo. Só que agora eu tenho momentos negativos, momento positivo e engaste nas duas pontas, então duas reações de engaste, que são iguais. Alguma dúvida em relação ao que é o exercício? Só Professor, isso que essas você quer? reações Quer mais nada, não? Não, isso é rapidinho, Ah, gente. sim. É Certo. rapidinho. Vocês têm rapidinho, é que praticamente uma amanhã. hora para fazer isso e mandar para mim. Tá bom? 1 hora? Ah, que interessante. Tudo isso. Ei, isso aí era para fazer em 20 minutos em sala de aula. Deixa de onda. Ei, Deixa eu voltar. professor, aí nesse Oi. terceiro caso, as reações de apoio seria qual? Porque, No para mim, terceiro só seria caso, reação de engastes. na verdade, reação de apoio é porque o apoio é um engaste. Mas existe Ah, uma reação. Está aqui, ó, QL sobre 2. Reação de certo. engaste, QL sobre 2 no terceiro caso. Isso aí. É Tá bom. só você olhar o caso e já tem as formulações lá, tudo pronta para vocês. Show. Entendeu? Show, show mesmo. Sim. Aí agora eu Chorava. vou mandar para vocês o material por WhatsApp.